Quem definiu a Bíblia? O cânon do Novo Testamento. A história da Bíblia não é uma história solta no ar. Ela não caiu pronta do céu. E muito menos cada cristão saiu escolhendo sozinho quais livros eram inspirados. Desde o início, os primeiros cristãos já liam os evangelhos e as cartas dos apóstolos, mas não existia uma lista fechada. Era um tempo de perseguições, cópias manuais, comunidades distantes umas das outras. E ao mesmo tempo em que circulavam textos autênticos, também circulavam falsificações. Evangelhos gnósticos, escritos heréticos, cartas atribuídas a quem jamais as escreveu. O mundo antigo era um campo de batalha espiritual, e a confusão de documentos era real. Foi por isso que Cristo não deixou uma ideia. Ele deixou uma igreja, visível, hierárquica, carregando a autoridade que ele mesmo concedeu. A quem vos ouve, a mim ouve. Lucas 10, 16. E essa igreja, desde o século II, já estava discernindo, confrontando e autenticando aquilo que vinha realmente dos apóstolos. Os concílios de Hipona, 393, e Cartago, 397 e 419, fecharam oficialmente o cânon do Novo Testamento do jeito que você o conhece hoje. Mateus a Apocalipse, 27 livros. E isso é um fato histórico incontestável. Sim, foi a Igreja Católica quem declarou com autoridade apostólica quais livros eram inspirados e quais não eram. Nenhuma outra comunidade cristã, nenhuma outra denominação, nenhum indivíduo isolado fez isso. Somente a Igreja fundada por Cristo tinha autoridade para tal. E aqui surge o ponto polêmico e inevitável. Muitos acusam que a Igreja se perdeu no tempo de Constantino no século IV. Dizem que ali teria começado uma apostasia, a Grande Babilônia. Mas aqui está a contradição fatal dessa acusação. Se a Igreja caiu na apostasia na época de Constantino, então todos os concílios que definiram o Novo Testamento vieram depois dessa suposta queda. Hipona, depois de Constantino. Cartago, depois de Constantino. A lista de 27 livros, depois de Constantino. A rejeição dos livros apócrifos gnósticos, depois de Constantino. Ou seja, se a Igreja estava corrompida, então ela não teria autoridade nenhuma para dizer quais livros são inspirados. E aqui vem o ponto incontornável. Todo protestante que afirma que a Igreja Católica se perdeu com Constantino precisa, por coerência, abandonar o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento que ele usa hoje só existe graças às decisões dessa mesma Igreja que ele acusa. Não existe saída lógica. Se a Igreja estava corrompida, então, não foi ela quem preservou os evangelhos, não foi ela quem autenticou os manuscritos, não foi ela quem rejeitou heresias como marcionismo e gnosticismo, e não foi ela quem definiu quais livros tinham autoridade apostólica. Mas a verdade histórica é outra. A Igreja não se perdeu. Ela foi guiada pelo Espírito Santo, como Cristo prometeu. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Essa promessa não tem prazo de validade. Também disse Jesus: o Espírito da verdade vos conduzirá a toda a verdade. João 16, 13. Se a Igreja tivesse caído em apostasia geral, então Cristo teria falhado. O Espírito Santo teria abandonado a esposa de Cristo. E todo o cristianismo, incluindo o protestantismo, estaria sem fundamento, inclusive o próprio Novo Testamento. Mas a realidade é clara. Foi a Igreja Católica, vivendo a fé apostólica, que preservou as Escrituras, combateu falsificações, discerniu o que era inspirado e entregou ao mundo o Novo Testamento. Foi ela quem protegeu a Bíblia, antes de Constantino, durante Constantino e depois de Constantino. E todo cristão que hoje segura na mão um Novo Testamento está consciente ou não afirmando essa verdade. A Bíblia existe porque a Igreja Católica existe. Não é orgulho, é história. Não é opinião, é fato. E negar isso coloca o próprio Novo Testamento em xeque. Se a verdade te inquieta, e se você busca formação sólida para não ser enganado pelas trevas do relativismo, se inscreva no canal, comente, eu quero a verdade, e siga agora a Tesouros da Fé Católica no Instagram e TikTok.